Muito bom dia, bem-vindos à nossa classe da Escola Dominical da Igreja Evangélica de Vila Iara. Nós estamos na segunda aula online no estudo do Evangelho de João. Na primeira lição, nós aprendemos o panorama bíblico que a professora Cleusa nos proporcionou. E ali nós vimos quão apaixonante é esse evangelho, né? Que levou um jovem, João, filho de Zebedeu, a conviver com Jesus dos 24 anos aos 27 anos, e depois ele teve 60 anos mais até nós recebermos esse evangelho, esse relato. Ou seja, nós temos aqui um relato já muito maduro e ele começa o seu evangelho dando as coisas mais importantes que ele quer transmitir para nós. Portanto, vamos para o texto da lição. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bem, essa hora eu convido a todos que mantenham as suas Bíblias abertas em João, no capítulo 1, que vai ser a base do nosso estudo. Para o estudo de hoje, nós temos os seguintes objetivos: conhecer, saber, conscientizar-se que, de fato, Jesus é Deus. Também sentir, amar os desígnios, os propósitos do Senhor, de modo que isso reflita na prática da nossa vida, em todos os sentidos que represente a piedade, a nossa fé. E temos para o agir do dia a dia que a gente valorize a doutrina bíblica, os ensinos da Bíblia, acima das nossas pressuposições. Nós temos muitas ideias, nós temos muitas questões a tratar, mas existe um tesouro maravilhoso que é a revelação que a palavra de Deus nos proporciona. Muito bem. Se eu fizesse a pergunta, quem é Jesus? Qual seria a resposta de você? Bem, eu elenquei algumas para aqueles que conhecem o que quer dizer o nome de Jesus, falaria, ele é o Salvador. Esse é o seu significado. Filho de Deus, ele é amado do Pai, ele é unigênito. O Messias, que é o Cristo, né? Quer dizer, prometido, enviado, Deus enviou. O Rei dos Reis, porque ele era filho de Davi. O Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas. Bom Pastor, Cordeiro de Deus, Luz do mundo, Alegria dos homens, famosa música. E chegaríamos a que Ele é Deus. Sim, Jesus é Deus. Então, essa coleção de entendimento, até de quem é Jesus, nos proporciona, né, uma visão da pessoa de Jesus. Mas e se perguntássemos a João, o que ele responderia? Lendo esse primeiro capítulo, nós vamos encontrar o seguinte: Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é a vida.
Jesus é a luz dos homens. Ele é o Verbo, o Deus encarnado. Ok. Então, vamos para o capítulo de João e vamos ver o texto introdutório. O propósito do Evangelho de João é demonstrar a graça de Deus revelada por meio da encarnação do Verbo. Isso quer dizer que Deus quer se mostrar gracioso. Deus quer estar presente com a sua criação. Isso quer dizer, Deus não está distante de nós. Então, o que a gente encontra é que Deus vem em semelhança de homem, humano, na sua forma humana, Deus na forma humana, para resgatar a humanidade dos seus descaminhos. Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele fala o seguinte, que Jesus Cristo, na forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em forma humana, em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, o que resulta na nossa salvação. Bem, então, ao nós entendermos que o propósito é mostrar a graça de Deus, a presença de Deus, é importante que todo o Evangelho seja lido nessa perspectiva, que Jesus é o próprio Deus encarnado. Nós vimos o nome Emanuel, né? Que quer dizer Deus conosco. Isso era uma promessa lá no Antigo Testamento. E Jesus é o Deus conosco, Deus encarnado. E a gente lendo o texto, fala que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então, como que nós vemos aqui João, né, testificando, né, sobre a pessoa de Jesus. Né? Jesus homem, Jesus que não era diferente dele, que tinha dores, tinha fome, né, que estava ali dia a dia com eles, se alimentando, né, e vivendo como ser humano. Deus entre nós. Temos no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O apóstolo ainda revela que Jesus Cristo é a própria vida, né? E a vida que é a luz dos homens. Ao voltarmos os nossos olhos no início da criação, nós encontramos um universo disforme, caótico, mergulhado em trevas indescritíveis, indissipáveis. E ao longo da história, a humanidade tem passado por momentos muito difíceis, de períodos de ampla e densa escuridão, onde não há onde a gente vê o homem num sofrimento que não sabe para onde ir. Hoje, nós estamos imersos em uma crise indescritível, ampliada por uma multidão de vozes, em todos os sentidos, que estão confundindo a humanidade, levando-a à beira do caos. Novamente, estamos perdidos à deriva, procurando, tateando no escuro, à espera de encontrar o quê? Uma luz no fim do túnel, de uma possível solução. Bem,
Como a luz vence as trevas, na segunda parte do verso 4, nós podemos enxergar onde nós estamos, né? Ela pode ser traduzida assim: as trevas não derrotam a luz, ou as trevas não compreendem, ou não há trevas onde a luz está. A segunda opção dá o sentido que o perdido não entende o que é a salvação. Porque quando estou perdido, eu estou perdido. O que é salvação? Até que Cristo se revele como a vida ou a luz que dá o entendimento. Como a luz vence as trevas, nós daí vamos enxergar onde nós estamos. A realidade dos problemas a enfrentar, entender o caminho a seguir e aceitar o socorro, a salvação que nos é oferecida, um socorro presente, não uma ideia. Muitos não entendem nem o risco em que estão, nem o valor da luz. Jesus Cristo é a própria vida, e assim sua vida é luz, é a luz que precisamos para entender quando estamos perdidos, o quanto nós estamos perdidos e quão valiosa é a salvação que Deus nos proporciona através dele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Nós sabemos que Jesus nasceu da Virgem Maria. Mas, quando nós falamos de Verbo, nós estamos falando do poder criador de Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas. Ele gerou a ação criadora do universo. O Criador se fez carne e, como João fala, carne humana. Ele era um ser como eu. Então, quando Deus se revela em Cristo Jesus, nós vemos que Ele habitou entre nós. Esse habitar é a manifestação de Deus, da glória de Deus entre os homens. A palavra tabernacular significa habitar e morar. Então, a gente tem na história humana, né, considerando que os templos são como uma morada de Deus, ou ao menos lugares santos, separados para devoção, adoração e uma busca da graça de Deus. Moisés, quando estava no deserto, ele ia todos os dias para a tenda do encontro. E nessa hora que ele estava ali, Deus, através de uma nuvem, cobria, entrava naquele templo, que representava a sua glória, a sua presença. Tabernacular, Deus conosco, morando, vivendo conosco. Com sua vida, Jesus nos ensina um novo conceito de glória. Realizar a obra do Pai era para ele a glória. Um dia ele estava, os discípulos chegaram trazendo comida para ele, e ele falou: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, glória para ele era estar com o Pai, era fazer a vontade do Pai, era obedecer. E, portanto, nós vemos que Jesus, ele veio trazer um conceito para a gente que não é o conceito do mundo. Não é ter realizações,
ter reconhecimentos, posições, riqueza, mas ter uma coisa que ninguém pode dar a não ser Deus, que é Deus conosco. Bem, Jesus Cristo, Verbo de Deus Criador, se fez humano. Deus presente para habitar, conviver, o Emanuel. Jesus preenche a nossa vida, a vida humana, do conhecimento da graça infinita que vem do perdão divino e de uma plena vida de verdade e significado que Ele dá ao nos fazer conhecer o Pai e realizar a vontade. Ele habitou entre nós cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do único Filho do Pai. Bem, então, nós temos aqui, fechando, o centro da descoberta de João, e que ele coloca que é a razão do escrito, do relato, do testemunho dele para nós. Ele está assim, querendo que nós tenhamos a mesma experiência que ele teve. Mas a gente diria, João, você viveu com ele, você andou com ele, você comeu com ele. Como assim? Então vamos ver que agora João nos introduz a história do seu conhecimento, do seu aprendizado. Então nós vemos que ele continua a apresentar fatos que mostram e corroboram a identidade de Cristo. Ou seja, quem Jesus é. A partir do quê? Dos seus primeiros contatos, das lembranças da sua história, dele, João, né? Bem jovem, como ele mesmo afirma ser. João, uma testemunha ocular presente nos acontecimentos. Então vamos ver como João identifica Jesus. Primeiro, ele ensina, né? Então, dos versículos 15 a 18, ele traz o testemunho de João Batista. Então, João Batista, ele era primo de Maria, né? Tá? A mãe de Jesus. A tia de Maria, ela era já idosa e não tinham filhos, ela e Zacarias. E daí Deus não só promete, Deus traz João Batista na existência de Zacarias e Isabel como um milagre. Então, João Batista, desde criança, ele sabia do poder de Deus que ele vivia na sua própria casa. Então, João Batista cresceu sabendo quem ele era, ele seria o precursor do Messias, que ele seria o mensageiro e o introdutor de Jesus Cristo. E ele conhecia Jesus desde criança. Então, João Batista, ele está agora reconhecidamente como um profeta, um homem trazendo mensagem de Deus, trazendo um renovo para a nação, de volta a Deus, com uma mensagem de arrependimento e de que Deus é o rei, Deus é o soberano da nação e que a Ele devemos prestar contas, honrá-lo, né? Então João Batista, ele impactou a sua sociedade
com a sua mensagem que vinha do céu. Bem, então João Batista poderia ser orgulhoso do que ele era, da sua posição. Ele poderia confrontar os religiosos, mas ele não fez assim. Ele simplesmente entregou a mensagem. E quando ele está ali, e os seus discípulos, né, estão aprendendo com ele, ele fala assim, que Jesus, ele não fala o nome de Jesus, mas ele fala, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então ele começa já a mostrar que o Messias está vindo. E preparando o coração dos seus discípulos. E quando ele fala do seu papel, então ele fala que ele e os profetas anteriores a ele recebiam a graça de Deus de serem comunicadores da mensagem de Deus, e que agora, naquele momento, a plenitude da mensagem, o cumprimento da mensagem estaria se realizando. Então, temos, quando ele fala dessa intimidade, dessa vinda de Deus aos homens, ele fala, por exemplo, Abraão, Moisés, tão íntimos de Deus, mas eles não viram a glória de Deus. Agora, e ele fala a João Batista, agora a glória está sendo reconhecida porque Jesus está aqui. Muito bem. Então, quando olhamos, por quê? Porque quando olhamos para Jesus, ele fala, quando a gente vê o Pai, basta a gente olhar para o Filho, né? E João, o evangelista, fala, né, isso, né? Que o Pai nunca foi conhecido como Pai. E realmente, no Antigo Testamento, uma vez só fala que Deus é como um Pai compassivo. Mas não fala que Deus é Pai. Agora, nós vemos que João fala que Jesus veio fazer o Pai eterno conhecido. Muito bem. Se nós formos para frente, versículos 19 a 28, nós encontramos João Batista ensinando, né? Ou sendo confrontado por religiosos que vieram, né? E perguntarem sobre a sua identidade de João Batista. E ele fala novamente com a mesma perspectiva sobre Jesus. Jesus é maior. Jesus tem a primazia. Ele é antes e está falando que Jesus é o Criador. Muito bem. Foram feitas perguntas acerca de João Batista. Quem você é, né? Declara-nos quem és. Então, vamos ver aqui, nós vemos aqui que os religiosos não estão preocupados com João Batista, né? Quem ele é realmente. Eles estão preocupados com que autoridade ele estava fazendo. Só o Cristo pode falar do reino de Deus, né? Só o Cristo pode batizar. Quer dizer, uma coisa que João Batista fazia, o batismo da água do arrependimento. João Batista está mais preocupado não em se defender ou dizer quem ele era, porque ele sabia muito bem quem ele era. E daí a sua missão era anunciar Cristo. Então ele volta a falar sobre Jesus está vindo. Muito bem. Então, o apóstolo João, ele se apropria, né,
desses fatos e mostra que Jesus Cristo é maior mesmo que João Batista, o profeta, né? Se a gente observar as perguntas e as respostas claras de João Batista, a gente vê e chega nesse entendimento. A superioridade de Cristo em relação aos profetas. Bem, o Cordeiro de Deus. Nos versos 29 a 31, João Batista está com seus discípulos e Jesus passa por ele, né? E daí ele dá um testemunho acerca de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Note que essa importância de atribuir a uma figura de um animal, Cordeiro de Deus, né? Hoje a gente não tem muito isso na nossa cultura ocidental. Mas a gente tem a história que nos ensina sobre o que significa isso. Então, a importância da figura desse animal, que era próprio para o sacrifício pelo pecado, tá? Ele tinha que ser um animal puro, perfeito, inocente, e ele estava ali para morrer no lugar do ofertante, do pecador. O sacrifício daquela vida animal, ele satisfazia a penalidade do pecador, daquele pecado que estava sendo ali resgatado, né? Fala que é coberto, né, pelo sangue daquele animal. Bem, por quê? Porque havia um resultado do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Então, nós temos isso, hoje a gente tem o Código Penal, né? Então, qualquer infração que você fizer, você tem uma consequência. E aqui era o Código Penal divino. Pecado gera morte. E o animal era um sacrifício substitutivo. Ele representava a morte, ele representava a perda, ele representava tudo aquilo que você nunca desejaria ter feito ou acontecido. Como exemplos, nós temos a figura do Cordeiro Pascal. Lá no Egito, quando os israelitas, né, saíram do Egito e antes deles saírem, eles fizeram marcas nas suas portas. E o anjo da morte passou. E eles foram protegidos por sangue desse cordeiro. E o Cordeiro de Deus, outra situação, é o Cordeiro de Deus, que Deus proporcionou, providenciou para poupar a vida de Isaac, filho de Abraão, que Deus tinha falado, testando a fé de Abraão, para que fosse oferecido, né? Mas Deus estava dando ali uma lição de que Ele não deseja a morte. O povo em volta de Abraão fazia esse sacrifício para tentar barganhar com Deus. Eles pegavam seus filhos e sacrificavam a Moloque e achavam que com isso estavam agradando um Deus e conseguindo obter vantagens. E Deus, nessa hora, providenciou um cordeiro para mostrar para Abraão que aquele não era o caminho. Muito bem, a graça de Deus, né? Abraão provou sua fé.
Deus provou a sua graça. De um modo geral, as pessoas acreditam que podem vencer o pecado por meio de esforço próprio. Nós estamos sendo autossuficientes. Nós estamos nos alijando, nós estamos afastando Deus, o Criador, o conhecedor de todas as coisas, da nossa existência. Então, o que está acontecendo? Nós estamos como dependentes, como viciados no pecado. Nós não conseguimos nos libertar. Nós estamos marcados, nós estamos aprisionados. E só Cristo pode nos libertar. Foi isso que Ele veio trazer, graça. Ele veio trazer perdão. Veio trazer a verdade nas nossas vidas. Cristo veio revelar que Deus conosco é o que nós precisamos para ter vida, e vida real. Então, eis o motivo de Jesus ser identificado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista volta a dizer, ele tem a primazia, ele é o maior, porque já existia antes de mim, e o propósito do batismo de João era revelar o Salvador. Muito bem. João também identifica Jesus como o Filho unigênito de Deus. Né? Está nos versículos 32 a 34. E ele fala assim que no seu chamado, na sua obediência ao chamado de Deus, ele recebeu esse sinal de que aquele em que ele visse o Espírito de Deus sobre ele na hora do batismo, tá? Esse era o Cristo. E então, daí ele testifica, eu vi, aconteceu mesmo. Né? Aconteceu mesmo. Eu vi e eu sei, ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Muito bem. Então, nós damos graças a Jesus, porque ele, sendo unigênito de Deus, ele não quis ficar sozinho, não. Único filho? Não. Tem muito lugar, tem muita bênção. Deus é grandioso, é amoroso. Deus não quer ficar sozinho e não quer perder a sua criação. Então, graças a Jesus, nós somos reconhecidos como filhos adotivos de Deus e co-herdeiros da eternidade. Muito bem. Messias prometido, versículos 35 a 42. Nós encontramos aqui uma situação muito interessante. Né? Eu fico pensando, né? Se eu estou aqui para realizar, né, um projeto, uma obra, uma atividade, uma tarefa, quando eu termino a tarefa, o que eu faço? Tá? O que eu faço? Eu passo a bola. Né? Eu chego e falo, terminei, completei, tá bom. Né? Pego o meu, se é pago, né? Pego a minha paga, agradeço e vamos procurar outra. Né? Mas João Batista, ele sabia que Jesus já tinha chegado
o que ele tinha anunciado estava completo, e então, agora ele tem muitos seguidores. E o que fazer com esses seguidores? Né? Então, 2 discípulos estavam junto com ele, e quando Jesus passou, né, ele falou, esse é o Cordeiro de Deus. E esses discípulos que já tinham ouvido toda a mensagem da vinda do Messias, falou, opa, agora é a deixa. Né? Terminei meus estudos com João Batista, agora eu vou ter uma pós-graduação, vou ter um mestre, né, que vai me dar um up, vai me ensinar mais. Então, esses 2 discípulos seguiram a Jesus, foram andando junto, mestre, né, o senhor pode ensinar a gente, nós aprendemos com João Batista, né, mostrar as credenciais e tal, e então Jesus os acolhe. E logo imediatamente, nós vemos a citação que um desses discípulos tinha um nome, André. E André, ele é irmão de Simão Pedro. Né? E ele foi, meu irmão, ele precisa saber disso. Foi lá, chamou e anunciou, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou Pedro a Jesus. Muito bem. Agora é a hora da minha pergunta. Quem é o segundo discípulo de João? Que não tem nome aqui. Para mim, é o evangelista João. Por ser jovem, por ser, né, ele estava ali observando. Ele não tinha a experiência de Pedro, né? Ele não tinha tanta influência, mas ele tinha amor. E ele estava com João Batista e agora ele vem seguir Jesus. Muito bem. Terminando, né? Nós temos os versículos de 43 a 51, né, que fala que João Batista sai da cena. Né? Então, até ali, João Batista, né, fez uma obra brilhante, impactante, formou discípulos, preparou-os para a chegada do Messias, e agora ele se retira da cena. João pega e tira João Batista. Já agora, mais para frente, nós teremos outros eventos com João Batista, importantes, mas nessa hora, agora João Batista, ele se retira. E encontramos então, na cena, Jesus. Jesus se transforma agora na figura central da narrativa de João Evangelista. Jesus encontra Filipe, né, e Filipe encontra Natanael, quer dizer, começou, parece uma fila de seguidores. Né? E Natanael fala, de Nazaré, não tem... Né? Já começou, eu sou estudioso, eu sei a Bíblia, não, esse camarada aí não parece não. Né? Mas daí, Filipe lançou o desafio, vem e vê. Né? Vem e vê. Daí Natanael chega lá, né? Eu vou ver, vou testar, já sei o que eu vou perguntar, tal, etc. Mas quando ele chega, Jesus tem uma palavra de revelação e fala, você é um verdadeiro israelita, ou seja, você tem Deus no teu coração, você tem as promessas de Deus na tua vida. E ele fala, esse cara nunca me viu, como é que ele fala isso, tal? Eu poderia ser de outra tribo, eu poderia ser qualquer coisa,
né? Mas ele chegou de encontro, assim, pum, né? Então, nós vemos que na mesma hora, aquilo que ele estava procurando, aquilo que ele amava, aquilo que estava no seu coração, veio à sua boca. Natanael pôde falar: agora eu vejo, eu sei que tu és o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Então Jesus estava cumprindo todos os requisitos bíblicos, requisitos das promessas das Escrituras. E é esse cenário que João nos coloca no seu primeiro capítulo. Muito bem. É bom a gente conhecer mais sobre a identidade de Cristo. Sabemos quem de fato Ele é e como isso resulta na obra maravilhosa que Ele realizou por nós. Ele é como Ele, de fato, em toda a Bíblia, Deus se revela a nós como Criador, depois como promessa, como prometido, como Cordeiro de Deus, como Salvador, como Deus encarnado. Louvamos a Deus, porque nós somos parte daqueles que não negam a absoluta autoridade de Jesus Cristo, que não negam o ser divino, o ser cuidador, gracioso, amoroso e que se ocupa, não preocupa, se ocupa de nós. Conhecer de fato quem de fato é Jesus Cristo muda completamente a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Ele é Deus. Você entende que você se relaciona com o Filho de Deus, o Salvador prometido, o Senhor e Rei, o Criador do universo, o próprio Deus? Se você crê nisso, ou começa a ter essa perspectiva, como é que essa verdade afeta o seu relacionamento com o Senhor no dia a dia? E na sua maneira como você transmite essa boa notícia do Evangelho? O fato dele ser Deus e homem demonstra o seu amor por nós. E o fato dele ser o Cordeiro de Deus revela a sua missão de morrer em nosso lugar para nos purificar do nosso pecado. Desafiamos. Como podemos apresentar Jesus Cristo, o Deus encarnado, a esse mundo em trevas? O Deus desse século utiliza uma estratégia para evitar que as pessoas vejam a vida à luz dos homens. É a cegueira do entendimento, de forma que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, não resplandeça nos seus corações. Sempre haverá uma escuridão onde Jesus Cristo não está. O mundo amado por Deus precisa ver a luz de Cristo brilhando em nós, como uma mensagem de esperança. Próximo. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou conosco entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, que pelo seu amor nos tornou seus filhos. Que Deus abençoe e que continuaremos a estudar o Evangelho de João,
né? Próximo domingo, o nosso irmão Fábio Trujillo estará trazendo, né, a lição número 3, que são os fundamentos da fé cristã. Que Deus nos abençoe, uma boa semana para todos e que a luz do Senhor esteja sobre toda a sua criação para que não nos percamos mais. Em nome de Jesus, amém.